E aí pessoal, beleza? Eu sou o Juan Lessa, estou fazendo parte aqui do canal Padawanizando e eu vou dar potenciação e radiciação para vocês, iniciando o nosso curso de álgebra. O que seria uma potência? Uma potência nada mais é do que o produto de um determinado número repetidas vezes. Esse conceito você já viu antes, quando você aprendeu a multiplicar. Você viu que a multiplicação de um número era nada mais que a soma desse número algumas vezes. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3, tem o 3 somado 3 vezes, então você tem 3 vezes 3. Com as potências, você vai ter o mesmo raciocínio, só que utilizando o produto. Então, 3 vezes 3 vezes 3 igual a 3 elevado à terceira potência. Nós temos aqui um exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado à terceira potência. E a gente também pode enunciar isso de uma forma geral, utilizando uma variável a multiplicado n vezes, que é igual a elevado a n. Aqui eu coloquei uma restrição, que não é interessante para a gente que nem o a nem o n sejam zero, porque você estaria multiplicando algum número nenhuma vez, ou você estaria multiplicando zero várias vezes. Não é interessante para a gente. Bom, agora vamos ver algumas observações. Por definição, qualquer número, ou seja, a elevado a 1, qualquer número elevado a 1, qualquer número diferente de zero, dá zero. Quer dizer, dá o próprio número, desculpa. Qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Observação de baixo. Qualquer número elevado a zero, qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1. Então, a elevado a zero dá 1. Zero elevado a qualquer número diferente de zero, ou seja, zero elevado a n, é igual a zero. E nós temos uma quarta observação, que é a indeterminação, zero elevado a zero. Nós não sabemos quanto que dá isso. Ok, vamos ver essa notação aqui agora. Quando você tem um número elevado ao expoente 2, você diz que está elevado ao quadrado. Então, a ao quadrado. Aqui nós temos que 2 elevado à segunda potência, por exemplo, é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Quando um número está elevado ao expoente 3, nós dizemos que está elevado ao cubo. O mesmo raciocínio, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Você pode falar assim. Agora vamos fazer alguns exercícios para vocês fixarem a ideia de potenciação. Então vamos lá. O primeiro exercício é justamente esse do exemplo, 5 elevado ao cubo. Então isso vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Agora, no segundo exemplo, nós temos menos 3 elevado ao cubo. Observe que você vai ter que multiplicar o menos 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Terceiro exemplo, nós temos menos 4 elevado à quarta. Observe que o menos está multiplicando aqui o 4 elevado à quarta. Então a gente coloca menos e 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Então, menos 256. Como não tem parênteses, a gente não multiplica o menos junto. Bom, nós temos algumas propriedades nas potências, que são, se você tem duas potências de mesma base, expoentes diferentes, você multiplica elas, você vai simplesmente repetir a base e somar os expoentes. A elevado a p vezes a elevado a q igual a elevado a p vezes... a elevado a p vezes a elevado a q é igual a elevado a p mais q. Se você tem duas potências de mesma base, expoentes diferentes, você divide elas, você simplesmente repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, a elevado a p sobre a elevado a q é igual a elevado a p menos q. Segunda propriedade. Agora a terceira propriedade. Se você tem duas potências de mesmo expoente e bases diferentes, você simplesmente multiplica as bases e eleva a aquele expoente. Ou seja, a elevado a n vezes b elevado a n é igual a b elevado a n.
Ok. Agora vamos ver o conceito de expoente negativo. O que seria um expoente negativo? O que seria a elevado a menos 1? Um número qualquer elevado a menos 1. Nada mais é do que você pegar esse número e inverter. Então, a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Só isso. Agora vamos passar para as raízes. O que seria uma raiz quadrada? O que seria uma raiz cúbica? Raiz enésima? Raiz nada mais é do que o inverso da potência. Então, se você tem o número a elevado a n é igual a b, você pode dizer que a raiz n de b é igual a a. Vou escrever isso para vocês entenderem. Vou pegar esse exemplo aqui. Raiz cúbica, ou seja, raiz de índice 3 de 8, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado a 3, é igual a 8. Na raiz, nós temos esse númerozinho, que nós chamamos de índice, no caso o n aqui, que é o número que está na raiz. E nós temos o número que está dentro da raiz, que nós chamamos de radicando. Então, um outro exemplo, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? 2. Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Esse é o conceito de raiz quadrada. Raiz quadrada não, raiz enésima. Ok, propriedades com raízes. Raiz de A. Raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B é igual a raiz de índice n de AB. Ou seja, raízes com o mesmo índice e radicandos diferentes multiplicadas, você simplesmente repete o índice e multiplica os radicandos. Se você vai fazer a mesma coisa com a divisão. Se você tem uma divisão com raízes de índices iguais e radicandos diferentes, você simplesmente coloca a raiz em tudo. Então, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A sobre B. Terceira e última propriedade das raízes vai ser se você tem uma raiz dentro da outra, ou seja, a raiz enésima da raiz P de A, você vai simplesmente multiplicar esses índices. Dando um exemplo aqui, você tem a raiz cúbica da raiz quadrada. Você não precisa botar o índice na raiz quadrada de 64. Você vai ter que isso aqui é igual a 2. Por quê? Porque você simplesmente multiplica os índices. Então vai ser a raiz com índice 3 vezes 2 de 64. Então vai ser a raiz sexta de 64, que é igual a 2, porque 2 a sexta dá 64. Ok? Aqui nós temos algumas notações. Seria a raiz de índice 3, a gente chama de raiz cúbica. E a raiz que não tem índice é a raiz quadrada, é a raiz de índice 2. Que aí nós omitimos o índice por ela ser muito comum, inclusive ser a mais usada. Agora vamos passar para os expoentes fracionários. Bom, pessoal, agora nós vamos ver como é que faz para transformar raízes em expoentes fracionários. É simples. Toda raiz ela pode ser escrita como um expoente na forma de fração, onde o seu índice vai ser o denominador dessa fração. Por exemplo, raiz quadrada de 5 é igual a 5 elevado a 1 sobre 2. Aqui o índice é 2, então você joga o índice como denominador dessa fração. Raiz cúbica de 27 é igual a 27 elevado a 1 terço. Raiz n de a elevado a p vai ser igual a elevado a p sobre n. O expoente do a como numerador e o índice do a, o índice da raiz, fica como denominador. Por exemplo, a raiz sexta de 3 ao cubo. Isso é igual
a 3 elevado a 3 sobre 6. Inclusive, nós podemos, se for possível, nós devemos simplificar essa fração. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 3. Então, vamos seguir. Da mesma forma que você pode simplificar o expoente fracionário, você também pode multiplicar o denominador e o numerador por o mesmo número, que não vai alterar nada. Então você tem que, por exemplo, raiz enésima de P, se você multiplicar por R, por exemplo, tanto o expoente P quanto o índice N, vai continuar a mesma coisa. Porque observa, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N, A elevado a P vezes R sobre N vezes R. Observe que o R está em cima e embaixo e só temos produtos. Então o R corta. Ficaria A elevado a P sobre N. Ou seja, não se alterou. Ok. Nós temos também que a raiz de A, a raiz enésima de A elevado a P, é a mesma coisa do que se eu tiver a raiz enésima de A elevado a P. Ou seja, tem um parênteses aí que não vai mudar. Eu posso passar o P lá para dentro. Não faz diferença. São algumas outras propriedades das raízes e das potências. Nós temos também aqui a cascata de potência. Se eu tenho A elevado a B, aí entre parênteses, elevado a C, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2, parênteses, eu multiplico esses expoentes. Isso aqui é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 a sexta, que é 64. Um segundo caso aqui, se eu tenho A, abre parênteses, elevado a B, elevado a C, fecha parênteses, elevado a D, faço o mesmo esquema. A é elevado a B elevado a C vezes D, por causa do parênteses. Já estava escrito aí em cima. Vale uma observação aqui. Vou tomar OBS, que é bem importante. Se o índice de uma raiz for ímpar, você pode extrair essa raiz de números inteiros, no caso, de números reais negativos. Então, por exemplo, a raiz cúbica, índice 3, índice ímpar, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, porque menos 3 ao cubo dá menos 27. Então, se o índice for ímpar, você pode extrair raízes de números negativos. Se o índice for par, você não pode extrair a raiz de números negativos. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não pertence ao conjunto dos números reais. Raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. O índice é par e o número que está dentro é negativo. Vamos resolver agora esses 3 exercícios, potenciação e radiciação, para finalizar a aula. Vamos lá. Exercício 1. Qual o valor de 6 a quinta mais 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 6 a quinta?
Eu aconselho vocês a pausarem o vídeo e tentarem fazer. E aí, se não conseguirem, acompanhar aqui a resolução. Se não entender, deixe um comentário, fala o que não entendeu, que eu vou estar respondendo, tentando explicar. Então vamos lá. Observa que você tem o 6 à quinta repetindo 6 vezes. Então você tem que isso daqui é igual a 6 vezes 6 à quinta. E isso aqui, devido a uma das propriedades das potências, que diz que potências, deixa eu botar até um númerozinho aqui, potências de mesma base, expoentes diferentes, você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 5, 6. Isso aqui é igual a 6 à sexta. Não precisa fazer a conta de quanto que dá. Vamos para o segundo exercício. 2 elevado a 4, 2 elevado a quarta, entre parênteses, elevado a oitava. Dividido por 4 elevado a oitava, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então vamos começar abrindo isso, vamos ver quanto é que dá. Aqui ó, cascata de potência, então vai ficar 4 vezes 8, vai ficar 2 elevado a 32. Dividido por... A gente pode abrir esse 4 como 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Parênteses de 2 ao quadrado. Deixa eu ver um pouco maior. Parênteses de 2 ao quadrado. Elevado a 8 elevado a 2. Como aqui nós temos todos os números aqui estão entre parênteses, todas as potências aqui, a gente vai multiplicar todas. Então vai ficar 8 vezes 2 vezes 2, que dá 32 também. Então ficou 2 elevado a 32 sobre 2 elevado a 32. Isso aqui é igual a 1. Ok? E o terceiro e último exercício, um exercício de raízes. Você tem que a raiz quadrada da raiz cúbica de 2 raiz de 2, tudo isso elevado à oitava, e quer saber o valor. Vamos calcular. Primeira coisa, esse 2 aqui a gente pode colocá-lo dentro da raiz. Como que a gente faz isso? Para a gente botar um número dentro de uma raiz, a gente tem que elevar ele ao mesmo índice da raiz. Assim, 2 raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Que esse 2 ao quadrado a gente poderia tirar da raiz. E ficaria isso aqui. Você pode tanto tirar quanto colocar. Números, basta você ir ajustando o expoente. Quando você tira da raiz, você corta o expoente com índice. Quando você coloca, você aumenta o expoente. Para poder cortar futuramente. Então vamos escrever isso. Ficou a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz. Aí vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo, 8. 2 elevado à oitava. Aqui nós temos 3 raízes, uma dentro da outra. O que a gente faz? Multiplica os índices. Então vai ficar raiz, aí 2 vezes 3, 6 vezes 3, 12. Raiz 12 elevado a 8 de 8. Aqui nós podemos passar para a forma de potência. Isso aqui vai ficar assim, ó. 8 elevado a o índice vira denominador e o expoente vira numerador. Podemos simplificar. Vai ficar 8 elevado a 2 terços. Isso é a mesma coisa aqui. Melhor. Vamos fazer o seguinte. 8 é 2 ao cubo. Então vamos abrir como 2 ao cubo, que multiplica 2 sobre 3.
Isso aqui a gente já viu, que as escadas de potência é 2 elevado a 3 vezes 2 sobre 3, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Pronto, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado da aula de potenciação e radiciação. Estudem bastante esse assunto, porque são um dos assuntos elementares da álgebra. Com eles você constrói boa parte do resto, toda a sua parte de fatoração, produtos notáveis. Você precisa estar com esses conceitos bem formulados, então pratiquem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para dar um apoio pra gente. E deixa a sugestão se você quer alguma aula de algum assunto específico, coloca aí que a gente tenta adiantar essa aula para você, dependendo da quantidade de gente que queira e tudo mais. Nós vamos tentar trazer o mais rápido possível. Então, falou!